Conta em Gálatas 6,17, que nos diz: E desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar neste momento sobre as marcas de Cristo, as 5 marcas de Cristo. Paulo quis revelar aos cristãos judaizantes da Galácia que defendiam a marca da circuncisão na carne, que ele já trazia em seu corpo as marcas provenientes da perseguição ao evangelho, em contraste com a marca da circuncisão imposta por tais cristãos legalistas. A glória de Paulo naquele momento era a cruz de Cristo e não o ritual da circuncisão judaica. Porém, em termos espirituais, as marcas de Cristo são as virtudes cristãs mais marcantes na vida de um crente salvo. Vejamos, o primeiro ponto, a marca do amor. Para o próprio Jesus, os seus verdadeiros discípulos são marcados pelo amor. Em João 13,35, ele mesmo disse: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca que deve identificar um cristão de Jesus Cristo é o amor. Em Colossenses 3,14, Paulo diz: E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo que liga o cristão com Jesus. Mas estamos vivendo um tempo difícil, que a qual até mesmo aqueles, que de ser salvo em Cristo, se opõem àqueles que estão no mesmo caminho de Cristo. Você deve ser o mesmo sentimento de amor em Cristo aos seus irmãos. Aqueles que ainda não são salvos, você deve demonstrar ainda um amor maior para que Deus tenha misericórdia, porém não se lamear ao seu pecado, mas falar do amor de Cristo para que a pessoa em si se arrependa dos seus maus caminhos, da sua direção, e venha ao conhecimento da verdade, do caminho certo, para que possa alcançar uma salvação eterna. Mas se não quer, faça a sua parte e deixe que muito em breve cada um terá um encontro com Deus e pagará pelos seus atos aqui na terra. Mas você deve demonstrar o amor de Deus em falar de Cristo, que salva e liberta. Mas cada um tem a sua escolha e seu livre-arbítrio. Mas enquanto há vida, há esperança. Mas nós devemos demonstrar o amor de Deus em palavras da verdade que liberta ao homem. Segundo ponto é a marca da provação. A marca de Cristo que Paulo trazia era a marca da provação e da perseguição por amor do evangelho. Porque você é perseguido não é porque você é melhor do que ninguém, mas por causa do evangelho, por causa de Cristo. De Cristo, todos os homens chamados por Deus são provados para que possam ser aprovados e sofrem pela causa de Cristo. Em 2 Timóteo 3,12 e em 2 Coríntios 12,10, Paulo chegou a escrever dizendo: Pelo que sinto prazer na fraqueza, mas nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ele sente o prazer, porque ele sabe que está perseguindo ele não por causa dele, por causa que ele está falando de Jesus, o Rei da Glória, que tem a salvação para nos dar. Mas o inimigo não está satisfeito e quer que você perca a sua salvação. Por isso que ele te persegue, por isso que ele te calunia, por isso que ele se injuria com você, ele tem raiva de você, ele se opõe contra você por causa das marcas de Cristo, por causa de Cristo que te libertou. E o inimigo não quer que aqueles que ainda não é liberto alcance essa marca de Cristo.
Mas enquanto Jesus não voltou ainda, estamos aí sendo o porta-voz da palavra de Deus, que devemos fazer essa missão enquanto ele não voltar, porque muito em breve ninguém estará inocente diante de Deus. Todos estarão cientes do seu castigo eterno por tudo que tem feito e por tudo que ouviu e não se arrependeu dos seus maus caminhos. A vida, ela não é eterna aqui na terra, ela é passageira, mas ela continua sendo eterna, porque depois da morte ainda há de ter, o julgamento, há de ter a ressurreição, para que todos aqueles que têm feito bom ou mal prestará conta diante de Deus e receberá a sua sentença de tudo que tem feito. Terceiro ponto, a marca da mansidão. Aquele mesmo Paulo que prendia, perseguia e aprovava a morte de cristão, aprendeu com Jesus a ser manso. Em Mateus 11, 29, Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A soberba tem tomado conta do mundo, tem tomado conta das pessoas. Muitas vezes até conhece Jesus, mas nega com as suas atitudes, com a sua forma de arrogância, soberba, egoísta. Para quê? Para que possa tirar proveito para si mesmo, não mostrando o verdadeiro amor de Deus. Porque você tem que demonstrar a marca da aprovação, da mansidão, do amor nas atitudes. Não adianta dizer que você ama a Deus, você negando com as suas obras. E Deus, Ele está vendo todas essas coisas. Seja um verdadeiro servo do Senhor. A marca da humildade. Aquele mesmo tempestivo Paulo agora havia aprendido a ser humilde com o meu mestre querido, dizendo: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Em Efésios 4, 1 e 2, com muita humildade, Paulo nos aconselha, dizendo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É difícil, mas não é impossível. Você tem que demonstrar o amor de Deus. Mas muitos estão se esquecendo que somos dependentes de Deus e precisamos também dele para viver. Mas nós devemos demonstrar a nossa humildade em tudo que formos fazer na terra para com os homens. Devemos ser humildes, não soberbos, gananciosos, avarentos, presunçosos, Para quê? Invejosos, falsos. Para quê? Para querer tirar proveitos, para querer ser melhor do que o outro, para que o outro possa cair sempre na ruína. Mas Deus está mostrando que nós devemos, a marca de Cristo é ser humilde, porque que diminua eu, mas que Deus cresça na minha vida a cada dia. O quinto ponto, a marca do perdão. O verdadeiro discípulo de Cristo traz consigo a marca do perdão. Uma das coisas que Jesus mais nos ensinou é perdoar, Mateus 6, 14, 15 e em Efésios 4, 32. Paulo nos aconselhou dizendo: antes sedes uns para com os outros benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Em 2 Coríntios 2,10, Paulo nos dá o seu exemplo dizendo:
A quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. E em Colossenses 3,13, Paulo ainda escreve dizendo: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra os outros, assim como Cristo perdoou, assim fazei vós também. Estamos vivendo dessa forma. As pessoas estão vivendo clamufada diante um para com o outro, achando que Deus não está vendo o seu coração incrédulo diante de Deus e diante dos homens, mostrando aquele sorriso de falsidade e crocodilo muitas vezes. Para quê? Achando que está tudo bem e está com o coração podre, com a falta de perdão. Você tem que liberar perdão. Se você não gosta, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas também carregar rancor, você está demonstrando que você odeia aquela pessoa. E nós não somos merecedor de nada aqui na terra diante de Deus. A graça do Senhor que nos alcançou, porque Ele nos alcançou. Nós não era merecedor, mas a sua mão forte, o seu braço forte, a sua misericórdia nos alcançou. E é para alcançar o próximo. Mas quando você muitas vezes negligencia o perdão, tanto o seu próprio irmão quanto aqueles que nos injuriam, você tem que se libertar isso no seu coração. Não carregar mágoa, não carregar rancor. Entregue na mão de Deus. Não é preciso você gostar de ninguém, mas é preciso você entregar na mão de Deus e não carregar rancor, nem querer desejar o mal, pois cada um receberá tudo aquilo que tem feito. Cada um receberá a sua recompensa de tudo que tem plantado. Não é preciso você desejar o mal, não é preciso você querer fazer justiça com seus próprios irmãos, porque a justiça de Deus, ela vem na hora certa e você não precisa se sujar, você não precisa colocar suas mãos, pois a mão de Deus já é suficiente para fazer muito mais aquilo que pensamos e imaginamos querer fazer. Porque a justiça de Deus, ela é certa. Cedo ou mais tarde, ela acontece. Para que todos possam saber que Deus é amor, misericórdia, mas é justiça também. Não devemos brincar com Deus, porque Ele age como amor e como justiça. Conclusão: os verdadeiros seguidores de Cristo trazem consigo a marca do amor, a marca da aprovação, a marca da mansidão, a marca da humildade e a marca do perdão. Que Deus te abençoe.